Olá, existe um conflito de interesse pesado dentro de projetos estruturais entre o engenheiro que está fazendo o projeto estrutural e quem vai pagar pelo projeto. E esse conflito eu vejo ele muito forte, principalmente na área de prédios, porque tem uma separação grande. E, ao contrário, eu comecei, digamos, onde que eu cresci na engenharia foi numa empresa de estruturas metálicas. Eu também tive estágio e trabalhei em torno de 2 anos numa empresa de estruturas pré-moldadas. Então, eu trabalhei já focado em empresas de estruturas. E nesse tipo de empresa é bem diferente. Qual a diferença? A diferença é o seguinte: quando eu trabalhava numa empresa de estruturas metálicas, eu ajudava a fazer orçamento. Durante uma parte do tempo eu era quem fazia o orçamento, eu fazia o projeto, eu verificava quanto custava cada coisa e depois fazia o projeto estrutural baseado nisso. Então eu estava inserido diretamente, basicamente todo o tempo, na parte de custos de materiais. E isso é importante porque, primeiro, porque eu tinha uma ideia muito boa de quanto que custava um quilo de aço, quanto que custava uma diária de um funcionário, quanto que custava transporte e tudo mais, todos os fatores, e isso me buscava otimizar sabendo que eu estava otimizando, ok? Mas a segunda questão é que eu trabalhava junto com o dono da empresa, e aí quando se fechava uma, uma obra, por exemplo, ele tinha, ó, a gente fechou um galpão por R$ 500 mil, quanto for gastar é culpa minha. Então, ele pegou os 500 mil, vai ter que gastar com material nisso, vai ter que gastar com transporte, vai ter que gastar em tudo e sobrar um lucro depois. E a questão é que, consequentemente, eu estava inserido diretamente na busca por reduzir custos. Isso não acontece e eu vejo muitos casos onde está totalmente fora. Tá? Que, inclusive foi um exemplo que chegou para mim no WhatsApp ontem que eu fiquei tão triste, tão decepcionado com o engenheiro, que eu até fiz um post no Instagram e comentei bastante, porque realmente é uma questão que não é a primeira vez que eu vejo. Tá? Só um exemplo extremo, mas é uma questão que basicamente o engenheiro chegou para mim e falou: Ah, eu estou calculando uma obra, né? Eu estou calculando um prédio de alvenaria estrutural. Tá? Eu não peguei a conversa inteira, mas a questão eram 6 andares de alvenaria estrutural mais um pilotiço. E a questão o que eu falei para ele? Eu vou usar o CIPECAD. Eu falei para ele, não dá, cara, um CIPECAD não serve para isso. Daí ele falou, não, mas eu vou pegar o CIPECAD, vou pegar 6 kg por metro de carga permanente, mais uns 4 kg por metro de sobrecarga e vou lançar ali em todas as vigas. Será que dá certo? Eu deixei bem claro que não dá, mas o problema é que esse engenheiro ele não tem noção da obra. Por que isso? Bom, porque ele está buscando, tem um jeitinho fácil de fazer um projeto, tá? E a questão é que, eu vou imaginar, tá? Vai variar muito, vai. Tem muito engenheiro pegando projetinho por micharia, tem, tá? Mas vamos imaginar que só esse prédio tem 500 metros quadrados. Você está falando de uma obra de 7 andares e o custo de projeto, sei lá, R$ 15 por metro quadrado, vai variar muito. Esse engenheiro deve ter um custo de projeto que em torno de R$ 50 mil. Talvez seja menos, obra padronizada e tudo mais, e ele fez por 50%. Ok, beleza. Tá? Geralmente, quando a obra é padronizada, repete vários andares, eu coloco um custo menor no projeto também. Quando o projeto que eu quero pegar, eu coloco custo menor, mas esse engenheiro, a gente está falando de um custo de um carro adequado para uma pessoa de classe média numa obra dessa. A gente não está falando bobagem que ele foi pago para isso. Tem o risco de ter cobrado R$ 5 mil? Tem. Tá? Infelizmente tem. Mas a questão esse é o custo base do projeto desses. Por que uma pessoa paga esse valor, entrega um carro para uma pessoa fazer um projeto? Porque a obra vale muito, ok? Essa é a questão base. Então a questão ele chegou para mim, tem um programa que eu lanço lá e ele calcula. E eu falei para ele, cara, infelizmente o TQS está com versão ano que vem, vai vir com a nova norma, né? Então não tem software no mercado brasileiro atual. O TQS 2022 vai vir e o TQS 2000, o EBERG 2022 vai vir com a parte da 16868, tá? A gente não tem atualmente em 2021 nenhum software que faz isso. E os softwares que vão vir em 2022, a gente não tem certeza porque a gente não usou eles ainda para saber o que eles têm de erros. Provavelmente eles vão vir com alguns erros que vão ser verificados e depois corrigidos. Então não tem. Eu falei, cara, eu uso planilha de CAD, mas tem que ter na mão. E a questão tipo, que carga que eu posso colocar? Será que colocar uns 50 kN? E aí eu fiquei puto realmente com ele, porque ele não queria fazer um projeto igual fazer um projeto. Ele queria chutar, abrir o software, lançar umas coisinhas e rodar e mandar para o cliente. Infelizmente, um monte de dinheiro acho que é isso. Ok? Mas a questão eu falei, cara, toma vergonha de diminuição dessa estrutura. Tá? Uma obra desse porte, eu estou falando de 10 milhões. Ok? Dá para fazer com menos, quem sabe? A questão um prédio de 500 metros quadrados, em 7 andares, com um cube de R$ 1.500, que é o cube baixo, já são 5 milhões. Se o cube for mais alto, se o prédio for maior, a questão pode aumentar muito isso. Ok? Então, é só 5 vezes 10, não importa.
tá? O valor ainda vale, tá? Não é uma questão que vai economizar neurônio. Aqui entra a questão. Por qual motivo esse engenheiro fez isso? Porque esse engenheiro, em nenhum momento passou na cabeça dele que, se pegar o valor do projeto dele, que foi cobrado pelo projeto, e multiplicar por 100, é quanto que o cliente está gastando naquela obra. E quem está falando de investimento gigante. Inclusive, caiu uma escada numa obra de alto padrão hoje, na verdade caiu antes, né, mas foi publicado hoje e recorreu nas mídias hoje, tá? E basicamente a questão é que isso aconteceu por quê? Porque o engenheiro da projeto não tinha noção do tamanho da obra que ele estava fazendo. Não tinha noção que era uma coisa de 5 milhões. Tá? Quando você pega um projeto, você tem que pensar. Pega esse projeto vezes 100. É esse tipo de valor que a gente está tendo. Quem sabe até mais. Tá? Uma obra mais simples pode ser 200 vezes. Ok? Pode ser 500 vezes se você cobrou pouco. Ok? Então a questão é que, sim, tá? Você tem que passar e preocupar isso aqui. Tá? Você acha que esse cara tem alguma vinculação com quem está pagando a obra? Não. Tá? Porque se ele tivesse uma vinculação pesada com quem está pagando a obra, ele pensaria muito bem nisso aqui. Tá? Você não alugaria um local sem dar uma olhada naquele local. Tá? E é uma questão de custo baixo. Imagina o custo dessa obra. Tá? Então, e depois eu fiz uma enquete para ter uma ideia das pessoas. Tá? Que isso é uma pergunta, na verdade, você tem que ter. Na verdade, essa pergunta aqui, eu não sei se ficou muito complexa a questão, mas a questão é o seguinte: quanto que o cliente precisa economizar para você trabalhar uma hora? Essa que é a minha pergunta. Tá? Por que eu falo isso? Você vai falar, se eu economizar R$ 1, eu vou trabalhar mais. Não, tá? A questão é que sempre tem como otimizar a obra mais, tá? Esse cara aqui é um exemplo de um cara que, se o cliente fosse gastar R$ 1 milhão a mais para ele economizar uma hora de estudo, ele ia fazer. Pouco importa. O cliente vai gastar R$ 1 milhão a mais de material, eu não me importo, eu vou fazer o jeito mais simples. Ok? Mas a questão é, você tem que ter uma noção. Por quê? Mas se o cliente economizar R$ 1, eu trabalho o dia inteiro. Você faz isso? Beleza, então você vai ter que fazer 80 modelos estruturais, verificar cada questão, gastar tempo estudando tudo mais, para focar numa mini otimização para o cliente. Tá? E na prática isso não acontece. Okay? Você não vai trabalhar. Se eu trabalhar mais 2 semanas nesse projeto, quem sabe eu consigo tirar 1 quilo de aço. Cobra R$ 5 a menos do cliente, cobra R$ 10, passo agora aumentar 10, R$ 12, cobra R$ 12 a menos e você não gasta 2 semanas. Essa é a questão que eu quero te mostrar. Mas você tem que ter uma ideia de o quanto que está gastando nas suas opções. Por exemplo, questões básicas que dá uma diferença gigante no custo e eu vejo muito engenheiro ignorar. Primeiro, não fazer o pré-dimensionamento base de estrutura pode aumentar muito o custo para o lançamento correto. Ok? Não fazer as configurações. Abre o software, vai sair de fazer as configurações na obra. Parar e analisar. Ok, você faz as configurações básicas. A primeira coisa que eu recomendo é faça as configurações básicas. Mas se pegou uma obra, digamos, você fez as configurações do seu software baseado no sobrado, e você pegou um prédio de 6 andares, abre as configurações e gasta uma hora analisando configuração por configuração, ou até 2 horas analisando configuração por configuração, porque elas podem te economizar muito no resultado final. Entendido? Fez a configuração base? Beleza. Depois, quando você for pensar em quais as cargas tem na estrutura, você tem que parar e pensar realmente quais as cargas que eu tenho na estrutura. Ok? Eu tive alunos de curso que eram para mim, meu Deus do céu, Gilberto, eu tinha feito 4 cursos antes e nenhum curso abriu NBR 1020 e pegou as cargas, calculou a carga permanente do gesso que tinha embaixo ou do reboco que tinha embaixo, calculou a carga de investimento, calculou, não, só coloca 150 kg de sobrecarga, coloca mais 150 de carga permanente e é isso mesmo e foi. Tá? E quem faz isso, que é uma questão que você consegue ajustar em 10 minutos, pode jogar tranquilamente R$ 50 mil ou até mais na privada, numa obra de grande porte. Ok? Fez isso, então depois a próxima questão é de quando você faz o lançamento mais, fazer um lançamento adequado, um lançamento pensado adequadamente pelo pré-dimensionamento e aquele pré-dimensionamento que foi feito adequadamente, não foi só, eu chutei que é mais ou menos isso, porque a viga tem 5 metros, então é 50, não, pré-dimensionamento igual eu falo no meu vídeo de pré-dimensionamento e na minha palestra da Uninorte, que está no canal, ok? E depois, quando vai fazer o detalhamento, pensar em como fazer o detalhamento e otimizar aquele detalhamento. Mas as pessoas não fazem, o software junto detalhamento, manda esse detalhamento e pronto para o cliente, está pronto, foi, acabou. Acabou o serviço. Se eu clicar aqui em gerar desenhos, enviar os desenhos para o cliente, está pronto o meu serviço. Infelizmente eu perdi o respeito de ser um engenheiro hoje, aconteceu isso, porque eu vi um engenheiro que eu pensava que respeitava, que só mandou um desenho pronto com configuração base para a empresa. Ok? Muito mal projetado, mais. E por quê? Porque ele pegou, gerou um lançamento lá, clicou em gerar desenhos e ver para o cliente sem nem pensar nos desenhos. Ok? Vai economizar em gerar desenhos? Muitas vezes, você detalhar melhor uma coisa
vai facilitar para o cliente ver e mal bem a economia também. Porque se o mestre de obras tem que parar 2 horas para analisar o que está acontecendo na sua obra, o que você desenhou ali, é um custo a mais para ele. Ele pode ter o risco de fazer errado, porque é um detalhamento muito complicado, e é um custo a mais fazer errado e refazer depois. Além disso, a gente tem a questão de que, muitas vezes, você focar e pensar em como você vai detalhar, você pode, quem sabe, pensar num detalhamento diferente. Até tem um vídeo, por exemplo, de armadura porta-estribos contra armadura base mais reforço, que eu falo alguns exemplos de como economizar bastante. Tá? Eu vejo muito engenheiro, por exemplo, colocando só armador de fora a fora e pouco importa se vai gastar mais. Tá? Então essa é uma questão que você tem que pensar também. Tá? E aqui outra questão, você tem que ter na sua mente o seguinte, quanto que compensa, eu pensar assim, se eu for focar nessa obra, se eu parar aqui e detalhar essa obra aqui, e eu gastar o dia inteiro, por exemplo, detalhando a minha laje manualmente, quantos quilos de aço eu consigo economizar nesse detalhamento? Ah, eu consigo economizar 50 quilos. São 500 reais. Compensa eu gastar o dia inteiro por 500 reais? Você tem que planejar isso. Tá? E se fosse economizar 10 quilos, compensa gastar o dia inteiro por 100 reais? Se o cliente falasse para mim, ah, mas isso aqui, eu quero que você otimize isso aqui para economizar uns 10 quilos de aço. Eu falo, cara, isso aqui tá aqui 100 reais e não me incomoda que eu não vou gastar o dia inteiro por causa de 100 reais. Mas a questão é, se fosse 1.000 reais, se fosse 5.000, aí eu ia sentar e ia fazer e analisar o que eu pudesse. Ok? Então isso tem que pensar quando você for analisar, porque tem muita coisa que é muito rápido de modular. Claro, modular o prédio inteiro não é rápido, mas é necessário. Tá? A questão é que uma modificação dessa daria um custo diferente gigante. Tá? Ah, vou chutar 50 kN. E se fosse 100? Daria um custo gigante. Por quê? Porque quando a obra cai, todos os 5 ou 10 milhões da obra vai fora. Ok? Então isso é uma questão. Ah, ele ia gastar, sei lá, vamos imaginar que ele vai ter que estudar umas 2 semanas, mas vai levar mais umas 2 semanas para dimensionar essa obra. Ok, a gente está falando de 4 semanas, trabalhando 5 dias por semana, trabalhando 8 horas por dia, a gente está falando de 160 horas. Ok, tá? Se o prédio caiu porque ele colocou 50 quando na verdade era para ser 100 kilonewtons, tá? Estou falando de 5 mil, 5 milhões, mas 5 milhões, dividido por 160, essa decisão dele de chutar o valor foi um custo por hora que ele poderia economizar de 31 mil reais. Tá? E eu estou falando que em 4 semanas, essa pessoa já é engenheiro formado e se dedicou a mínima coisa da graduação, em 2 semanas, estudando alvenaria estrutural, quem sabe qual e tudo mais, ele vai conseguir focar. Ele vai conseguir aprender o base da alvenaria estrutural e em mais 2 semanas ele vai conseguir fazer um modelo de um prédio padronizado 6 andares iguais à alvenaria estrutural sem dificuldade, calculando tudo manual. Ok? E a questão é, analisa isso aqui, tá? Eu estou falando de uma economia por hora trabalhada, para cada hora trabalhada, isso é uma economia de mais de 30 mil reais para o cliente. Tá? Tem engenheiro que pensa, eu vou falar a verdade, cara. Se eu pegar um projeto, minha base de custo é, se eu for economizar menos de 1.000 reais num dia de trabalho, ou seja, se o projeto atualmente vai custar, sei lá, 840 mil, e se eu trabalhar um dia, o custo reduzir para 839, eu vou pensar que provavelmente não compensa para mim aquela pequena economia. Se for para 835, eu faria, tá? Se for uma questão realmente de um custo assim, acima de, sei lá, uns 150, 200 reais a hora, eu faria, mas isso vai depender de cada pessoa quanto vai valer. Agora, 30 mil reais a hora, a gente está falando de 250 mil reais no dia, com certeza compensa economizar tudo isso. Ok? E a questão é, tem muito dinheiro, só vou lançar isso aqui, vou chutar, o cliente me contratou para calcular um prédio mais de 6 andares, mais o pilotis, vou calcular só o pilotis e mandar e colocar uns blocos lá e colocar uns ferrinhos bonitos, onde eu acho legal. Infelizmente tem muito dinheiro que faz isso, por quê? Porque a engenharia do Brasil, igual tu postando no Instagram, tá muito ruim. Tem muito professor ensinando errado, tem muito professor ensinando a usar software, tem muito professor ensinando a não calcular manual e só ensinar software, ok? Inclusive tem muita gente aí anunciando, cara, chegou a ver uns anúncios que fica tristes, tá? Que eu fico triste, que é, por exemplo, tem anúncio aí de, você tá com dificuldade de usar o software, abriu o software, não sabe o que fazer, compra nosso curso que a gente vai te ensinar a usar software. Infelizmente tem muito disso e eu recomendo que você corra de quem ensina só a usar software e não ensina análise básica e tudo mais, tá? Inclusive uma questão que eu me orgulho disso é o quê? Que no curso de concreto armado eu tenho mais de 10 aulas até eu abrir o software. Por quê? Porque senão as pessoas não vão pensar em modelar a estruturação. Quer dizer, como que eu abro o software? Como que eu abro o software e tudo mais? Não. Tá, o software é uma ferramenta muito boa? Sim. É essencial você usar ele para otimizar a estrutura? Fica muito mais fácil usar ele para otimizar a estrutura. A questão é, você tem que saber fazer todo o base antes de abrir ele. Ok? Você tem que imaginar a seguinte questão, que quando você abre o software, seu projeto consegue melhorar tipo, em 2 pontos. Ok? De 0 a 10 melhor em 2. Se o projeto estava em 0 sem o software, vai virar 2. Se o projeto estava em 7 sem o software, ele vira 9. Ok? Então, como tem um projeto 9, já deixa ele em 7
sem abrir o software, beleza? Quer ter um projeto nota 10? Já faça um projeto nota 8 sem o software. Ele vai te melhorar um pouco. Ele não vai permitir uma pessoa que não entende engenharia projetar uma estrutura. Isso que ele vai fazer é ajudar um pouco. Entendido? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.